Esse tema de hoje é um tema como todos os outros, mas é um tema muito importante porque eu espero aqui ajudar vocês a compreender, né, o que se passa no mundo de hoje. Mas levando em consideração que o que se passa no mundo de hoje, e eu posso garantir para vocês, o que se passa no mundo de hoje é resultado de pelo menos uns 200 ou 300 anos, né, de investida em cima de duas instituições extremamente importantes. Se você está acompanhando as minhas lives, né, há uma certa correlação entre os temas abordados, né? Então, quais são essas instituições? A família e a escola, né? Mas como sempre, primeiramente eu quero fazer algumas observações esclarecedoras para que a gente possa adentrar mais no assunto em questão, né? Muito bem. Algumas pessoas famosas, alguns intelectuais famosos, né, brasileiros, inclusive, vem falando por aí em vídeos e tal, pronunciamentos públicos, né, que o comunismo não existe mais, né? Outro dia até ouvi falar que o socialismo não existe mais, né? Muito bem. Isso muito me espanta, vindo de pessoas ou de pessoa com o mais alto nível intelectual, pessoas pelas quais, ou pessoa pela qual eu tenho muito respeito. E que eu não vou ficar citando o nome aqui, porque eu não quero ficar me prestando essa coisa de treta entre youtubers. Eu não gosto disso, né? A questão é discutir ideias, né? E aí eu vou também mostrar por que eu discordo, né? Porque, na verdade, o primeiro ponto a ser salientado é que o comunismo, como já dizia o próprio Karl Marx e o Engels, e depois o Engels sozinho, quando Marx morre, se você pegar lá, se você comprar uma edição do Manifesto do Partido Comunista, que tem os prefácios, tenha muito cuidado com isso, porque aqui no Brasil, não por acaso, muitas edições tiraram os prefácios. E isso não é coincidência, né? Porque com os prefácios você pode entender muito o sentido do que está no manifesto, né? E aí o que é que ocorre? Num dos prefácios que Marx ainda está vivo, ele chega a dizer, né? Entre outras palavras, ele vai lá falando, lá explicando, aí ele diz, ó, o comunismo tem que se adaptar, senão ele vai morrer. Bom, depois quando o Marx morre, o Engels já está sozinho, acho que no último prefácio, o Engels já está sozinho, e o Engels repete esse mesmo mantra. Se o comunismo não se adaptar, né, ele vai morrer. Muito bem. É aí que está o grande segredo que muitas pessoas cultas, eruditas, tropeçam. Né? Por quê? Porque elas... eu estudo isso há muitos anos. Eu estudo ideologia e teoria revolucionária, dentre outras coisas, há muitos anos, são décadas. Então eu falo isso assim como quem estuda a matéria, e não simplesmente o que eu acho, né? Então, muito bem. Então você chega a um determinado momento em que, se você pegar o fio condutor dessas ideologias, ou até dessa ideologia, você vai ver claramente, né, que existe de fato esse processo de adaptação, né? Existe esse processo de adaptação, né? Por exemplo, a ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero é uma coisa genuinamente criada por Simone de Beauvoir,
nenhuma outra. Né? Mas eu já vi muita gente atribuir em canais no YouTube a feministas mais recentes. Né? Isso não existe. Eu não vou aqui me estender nesses aspectos, mas quem sabe até eu posso fazer uma live sobre o feminismo e aí eu vou espezinhar mais em detalhes essa questão. Enfim. Né? Mas é preciso entender um segundo aspecto, um aspecto muito importante. Esse talvez seja o mais importante de todos. Né? O que é o comunismo? Antes de qualquer tentativa de definir o comunismo, é preciso entender o seguinte: o comunismo não é uma ideologia política simplesmente. O comunismo é uma seita. O comunismo é uma seita. Se você não entender isso, você não vai conseguir compreender não só o restante da teoria da ideologia comunista, mas você também não vai conseguir entender por que tantas transformações estão acontecendo e até algumas pessoas muito preparadíssimas se perdem e acham que o comunismo acabou. Aqui no Brasil existe um problema muito sério, né? Generalizadíssimo e muito entranhado na tal intelectualidade brasileira, mundo acadêmico, etc. O brasileiro tem mania de ler um autor sem pesquisar sobre a vida desse autor. Ora, se você quer entender uma teoria, qualquer que seja, no direito, na filosofia, na sociologia, onde quer que for, você tem que estudar a vida daquele autor, a biografia dele, como é que ele pensava, como é que era a vida íntima dele o mais possível, né? Como é que ele via o mundo, como é que ele vivia a vida particular dele, quais foram as frustrações que ele vivenciou, como ele se relacionava com a família, enfim. Você tem que se aprofundar o máximo possível na vida daquele autor. Quando você conseguir isso, aí você vai começar a entender melhor e até com mais rapidez o que o autor estava dizendo naquela tese que ele está defendendo. E com Marx, particularmente, vou escolher aqui um pouco o Engels, também o Engels, mas com Marx isso é flagrante. Né? Muita gente gosta de Marx porque não estudou a vida de Marx. Né? Porque se tivesse estudado a vida particular de Marx, desde o tempo dele na família, no sentido originário, pai, mãe, filho, até o sentido dele casado com os filhos dele, jamais iria, eu estou falando aqui pessoas minimamente saudáveis, jamais iria apoiar um cara daquele. Iria entender exatamente o porquê, o sentido do que ele escreveu. Existem cartas, cartas que o pai dele escreve para ele, lamentando o fato de que ele tinha abandonado o cristianismo, o pai e a mãe protestantes, e ele também passa um bom tempo, o próprio Engels também passa um bom tempo como protestantes. Aqui no Brasil nós chamamos de evangélicos. E o pai dele lamenta que ele tenha abandonado a Bíblia para se dedicar ao quê? Ao satanismo. Tá certo? Além disso, o Marx ele vai estar intimamente vinculado à maçonaria. O Marx era maçom 32, grau 32. A Liga dos Justos, da qual ele participava, era uma extensão, um longa-manos da maçonaria. E o manifesto, a obra de Marx, e o manifesto particularmente, ele foi encomendado pela maçonaria, através da Liga dos Justos, que depois se transformou na Liga Comunista e depois se transformou no Partido Comunista. Então o Marx ele vai, e se você prestar atenção também, for estudar, pesquisar,
Eu já disse a vocês, vão lá no meu canal, que o meu canal, Cenário Crítica e Crise, ele tem diversos vídeos explicando isso aí, inclusive mostrando com telas de slide, né? O Marx, ele vai, na verdade, o que ele vai fazer, o que é que a Liga dos Justos encomenda dele? A encomenda dele é que ele criasse um manual. Era essa digamos assim, a expertise dos manifestos, que é um tipo de literatura revolucionária que aparece no século XVIII, né? Manifesto para lá, manifesto para cá. E qual era o trabalho desses manifestos? Era resumir ideias revolucionárias. E o Marx, ele vai pegar todas as ideias do Adam Weishaupt, que é o grande líder do grupo Illuminati que penetra, né, na maçonaria e faz o seu trabalho reformulador, digamos assim. As grandes ideias de Marx não são dele, são do Adam Weishaupt. Se você pegar todo o receituário do manifesto, está lá em todo o receituário do Adam Weishaupt, que inclusive foi a base para a Revolução Francesa. Muito bem. Então, explicado isso, então agora nós vamos entrar na dimensão mais própria do nosso encontro, que é, né, por que os demônios entraram na sua casa? Educação e comunismo. Muito bem. Lá no manifesto, já falei isso em diversos vídeos lá no meu canal, vá lá que você vai encontrar com mais especificidade. O Marx e o Engels vão dizer. Primeiro eles dizem, ó, tem que destruir a família. O pessoal aqui no Brasil adotou muito a tradução abolir. Abolir é acabar. Quando você vai abolir alguma coisa, você vai acabar alguma coisa. Então o pessoal trocou destruir por abolir. Como o aparelhamento está em tudo, inclusive em muitas editoras, então o pessoal fez essa troca bonitinha de destruir para abolir. Abolir a família, ou seja, destruir a família. Mas embaixo, um pouco em seguida, ele vai dizer, para você destruir a família, ou abolir a família, como queira, você tem que entrar pela escola. Por que você tem que entrar pela escola? Porque é na medida em que eu sequestro o seu filho, que eu tomo o seu filho de você. Eu não tomo o seu filho fisicamente, ele vem e volta todo dia para a escola. Eu estou falando da mente. A mente. Na medida em que eu sequestro mentalmente o seu filho, de fato, ele deixa de ser seu. E eu vou começando ali, vou usar uma linguagem bem simples, viu gente, como eu costumo fazer nessas lives, tá certo? Para daqui a pouco não aparecer nenhum erudito aí querendo tirar sarro com minha cara. Né? Então, na medida em que eu vou fazer na cabeça do seu filho, com as minhas ideias, que são completamente diferentes das suas, pai e mãe, as coisas começam a mudar. Né? Existem duas coisas que eu preciso fazer com o seu filho para tirar ele de você, mentalmente de você, para fazer quebrar a conexão entre você, pai, mãe, família e o seu filho. Tem duas coisas que eu preciso fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer é passar uma ideia bastante nihilista para os seus filhos. O que é essa ideia nihilista? Nihilista, no sentido mais estrito senso, seria, da filosofia, seria a ausência de sentido para a existência. Mas eu vou fazer isso de uma forma mais sutil para o seu filho. Ele pode ser uma criança, um adolescente, pode ser também um jovem adulto numa faculdade, numa universidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criticar a sociedade que existe. Eu vou mostrar para o seu filho que nada do que existe presta. Está tudo errado. E que tudo aquilo que eu tenho para ensinar para o seu filho é muito melhor do que o que você, pai e mãe, ensinaram até hoje.
Aí você vai dizer, poxa, Oswaldo, peraí, como é que pode ser? Como é que os caras vão ganhar tanto poder assim? Porque, pô, meus filhos já estavam comigo, nasceram, a gente educou e tal, fortaleceu, eu conheço meus filhos e tal. Eu sei que você conhece. Mas você não conhece o professor. E você não sabe do que ele é capaz. Você não sabe o que é uma ideologia satânica e por isso destruidora é capaz. Esse é o seu problema. Em seguida, é aí que eu vou sequestrar seu filho completamente para mim. Ó, gente, o para mim aí é figurado, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Viu? Tá bom. O pessoal não tá distorcendo o que eu tô falando. Né? Para tomar o seu filho para mim, o que é que eu vou fazer? Eu já destruí tudo. Já destruí tudo, o mundo não presta, é injusto, é discriminador, é tudo. Tudo de ruim. Eu já mostrei isso a ele. Inclusive nos livros didáticos. Se existe pobreza é porque existe um empresário explorador. O empresário é sempre explorador. O empresário nunca é um investidor. Ele nunca é um empreendedor. Ele é um explorador. Luta de classe dialética. Mas para tomar o seu filho, eu vou fazer uma coisa assim, diabólica. Eu vou usar um jargão satânico. Eu não estou aqui brincando, não estou aqui fazendo nada de linguagem figurada, tá bom? Se você não segura essa onda, é melhor você sair da live e dormir. Vá dormir e assistir Big Brother, TV Globo. Mas se você segura a onda, fique aí que eu vou lhe dizer agora. O que eu vou fazer com o seu filho é simplesmente dizer a ele em outras palavras que é proibido proibir. Proibido proibir, que foi um jargão, um mantra da contracultura nos anos 60 e 70, é um jargão satanista. Ou vocês entendem isso, que o satanismo está mais impregnado na vida das pessoas do que vocês pensam, ou vocês nunca vão chegar a entender completamente o que está acontecendo e vão ser sempre pegos de surpresa. Até o dia que vocês desistirem, cansarem e se submeterem. Antes de toda revolução política e mesmo cultural e sexual, existe uma revolução teológica. Toda revolução está inspirada em Lúcifer. Toda revolução está inspirada em Lúcifer. E os autores dizem isso, o que mais me impressiona, porque eu não gosto muito de debater com ignorante, tá? Porque assim, eu sou professor, me honro de ser professor, eu quero ensinar. Agora, quem quiser debater comigo, por favor, leia os livros antes de debater. Porque eu não consigo, porque eu não tenho paciência para debater com o ignorante. Porque o ignorante, aquele que ignora, se ele vier a mim para aprender, poxa, você não sabe o prazer que isso me dá. Agora, o ignorante arrogante, aquele pessoal formado no Facebook University, esses eu tenho uma verdadeira, sabe? É problema, sabe? Se você for ler lá, se pega lá Bakunin, Deus e Estado, ele está homenageando quem? Ele diz Lúcifer, a depender da tradução, Satã. Você quer que eu faça mais o quê? Que eu desenhe para você aqui alguma coisa? Porque o cara está dizendo lá, ele está escrevendo lá. A depender da tradução, é Satã ou Lúcifer. Você quer que eu diga o que mais? Isso é só para citar um exemplo. No comunismo, em todo socialismo, fascista, comunista, social-democrata, todo socialismo, Deus é substituído pelo Estado. Se você prestar atenção, talvez até eu faça uma live sobre essas questões, sobre as novas interpretações, os novos entendimentos sobre os direitos humanos. Se você prestar atenção que nós estamos... as pessoas estão lutando hoje por direito, não são apenas anticristãos, são mais do que isso. São antibíblicos, porque confronta diretamente determinadas ordens que Deus deu
lá no Gênesis. Ambientalismo, feminismo, todos os movimentos revolucionários. O movimento revolucionário está baseado no luciferianismo. É por isso que você encontra tanta atrocidade em nome do bem. Porque para os luciféricos, né, para os satanistas, a destruição leva a um bem. O sofrimento e a morte leva a um bem. O mundo de Lúcifer na Terra. A cidade dos homens, como dizia Agostinho, Santo Agostinho. Né? Então, voltando para a questão inicial, a partir do momento que eu digo para o seu filho e para sua filha, é proibido proibir. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Eu ganhei seu filho para você. Seu filho agora é meu. Porque enquanto você na sua casa vai estar proibindo o seu filho, porque você é um bom pai, você é uma boa mãe, lógico. Assim como eu tentei fazer também com os meus, né? Você vai fazer com os seus. Na medida em que você tenta criar regras para o seu filho, e toda regra é incômoda. Toda regra é incômoda. Nós sabemos disso. Ninguém nasceu desse tamanho, né? Hã? Quantas vezes nós queríamos fazer alguma coisa que os nossos pais disseram não? Não pode? Poxa. Na nossa cabeça de criança, de adolescente, era só aquilo. Hã? Mas nossos pais, com a visão mais distante, disseram não. Mas eu, professor, estou aqui, né, simbolizando. Eu, professor, digo não, sim. Sim. Por que não? Por que seu pai e sua mãe estão lhe proibindo disso? Que besteira. O que é que tem você usar uma droguinha? Você vê que tem deputado federal que está dizendo por aí que existe a possibilidade de ter o uso do crack, né, sem causar danos. Oh, pelo amor de Deus. Isso não é uma questão nem de Oswaldo, nem de ninguém. Isso é uma questão neurológica. Literalmente científica. Não é essa ciência que hoje o pessoal está falando aí da indústria farmacêutica junto com os políticos, não. Estou falando da ciência verdadeira. Os traumas causados pelas drogas no cérebro, no sistema nervoso central. Isso é material. Isso é material. Não tem discussão. Mas vai lá um deputado e diz, não, existe a possibilidade de o uso de droga seguro. Uso de crack seguro. Velho. Diga logo para que você veio. Hã? Então como é que você não quer perder essa briga? Para completar esse cenário infernal, né? Ainda vou dizer para o seu filho, você chega para sua filha e diz, não, minha filha, olha, você deve, para o seu filho também, né? Você deve evitar o sexo, porque, assim, você não tem ainda idade, você não tem ainda responsabilidade, você ainda está estudando, você ainda precisa da sua profissão, sabe? Sou professor lá, sou professor na escola. Mas qual o problema? Se você está com tesão, é porque ele existe. Se ele existe, você tem que saciar. Imagina você dizer isso para um adolescente de 14, 15 anos. Pense aí quando você tinha 15, 14 anos e lembre de como é que os hormônios agiam em você. Você está entendendo como foi que o diabo entrou na sua casa? Mas ainda existe um ponto aqui que esse é muito sensível. Mas eu preciso falar. É que é quando você simplesmente entregou seus filhos no colo dos professores comunistas. Mas como assim, João? Sim.
Essa cultura brasileira de fazer da escola uma creche, um asilo de crianças e adolescentes, é aí que está o grande segredo. Aquela quando eu tô pagando, sabe como é que é? Né? Você vai, deixa seu filho lá. E vocês estão falando aqui, gente, vocês estão ouvindo aqui um professor que tem experiência da quinta série à pós-graduação como professor. Eu não falo nada do que eu não vivi ou do que eu não estudei. Pior ainda quando eu junto os dois. E eu vi isso. Eu presenciei isso. Então quando você entrega de mão beijada o seu filho para a escola porque você está pagando, eu sei, você fica feliz, né? Você chegou em casa do trabalho, seu filhinho tá lá, né? Tal, sua filhinha tal. Mas você nunca se deu o trabalho de olhar os livros didáticos que eles estão estudando. Olha, gente, eu comecei minha carreira como professor de história. E não foram poucas as vezes, aliás, todas as vezes eu tive dificuldade. As editoras mandavam diversos livros para mim. Eu tinha a possibilidade de escolher entre 5, 6 livros para adotar na escola. Não, nem 2 não. 5, 6 livros. A dificuldade que eu tinha era de qual livro eu adotar. Não porque estava disputando entre o melhor e um pouco abaixo do melhor. Era porque eu estava tentando identificar qual era o menos medíocre. Eu assisti os livros de história no Brasil. Cada vez mais os textos iam sendo reduzidos. Cada vez mais o seu filho era instigado a ler menos. No lugar da leitura, que é algo fundamental para o desenvolvimento do cérebro e da cognição, eram colocadas imagens. Imagens que às vezes complementadas com algum trechinho bastante comprometido ideologicamente. Ora, uma imagem, gente, é muito fácil de você dar, a depender da imagem, diversos tipos de interpretação. Entende? Então, observe que como é que a coisa foi caminhando. E essa destruição da escola, do ensino brasileiro, para alcançar a família, ela se deu a um palmo do seu nariz. A um palmo do seu nariz. É muito lamentável ver, presenciar, vivenciar, é muito lamentável ver um país, que eu amo meu país, e gostaria de deixar um futuro melhor para os meus descendentes, mas não vou deixar. Como país, não. Porque a nossa educação de nível superior, estou escrevendo meu 4º livro, estou com 2 projetos de livros, eu já tenho 3 livros publicados, e estou desenvolvendo mais 2 livros, um deles é exatamente sobre gestão e educação e narrativas ideológicas. Eu não vou dizer aqui o título integralmente, mas é muito triste ver um país
que transformou seu nível superior, seja faculdade pública ou privada, universidade pública ou privada, transformar o seu nível superior, na melhor das hipóteses, num bom curso de nível técnico. Eu estou declarando aqui, o mundo acadêmico brasileiro, há muito tempo, não é hoje, já há algum tempo, não tem condição de preparar um intelectual em nada. Prepara, na melhor das hipóteses, um bom técnico, talvez até um excelente técnico, e nada mais. Se você for conversar com esse bom técnico, com esse excelente técnico, e pedir a ele uma leitura de cenário do seu próprio país, e comparar com o indivíduo que toma conta do seu carro e que mal sabe escrever o nome, você vai ver que a diferença é muito pouca. Isso é trágico. Você vê alguém que está no nível superior, alguém que está no nível superior, alguém que já é um profissional renomado, que já conquistou um espaço no mercado, seja lá do quê. E quando você conversa com esse homem e diz: o que é que você acha do Brasil de hoje? Aí você escuta tudo que ele está falando. Grava. Aí depois, no outro dia, quando você estacionar seu carro, você conversa com o guardador do seu carro, que mal sabe escrever o nome, pergunta a ele a mesma coisa. O que é que você pensa do seu país? O que é que você acha do seu país? O que é que está acontecendo agora? E você vai ficar surpreso com as opiniões e a profundidade da análise são praticamente as mesmas. Isto aconteceu debaixo dos nossos olhos, a um palmo do nosso nariz. Porque vocês pais não prestaram atenção, e aqui fica o alerta, hein? Não tô aqui para fazer pagação para ninguém não, hein? Aqui é um alerta, porque ainda dá, principalmente quem tem filho muito novo, muito jovem, criança ainda dá tempo de salvar, viu? Agora, assim, você precisa entender o que está acontecendo, né? Porque a conversa muitas vezes é sutil. O seu professor comunistazinho iPhone, comunistazinho iPhone, esse que você paga R$3.000 na mensalidade da escola privada, para ele falar mal do capitalismo para seu filho. É esse mesmo. Comunistazinho iPhone, que dirige um 4x4 para ar-condicionado, mas vota na esquerda. É esse mesmo. Entendeu? Então você tem, ainda tem como fazer algum resgate. Mas para isso você precisa estudar, você precisa entender. Você precisa saber identificar ali no material do seu filho como é que está o negócio organizado, como é que o veneno está sendo passado. Aquela conversa pedagógica, sabe? Daquele relativismo, aquele socioconstrutivismo. Eu vou aprender com a minha experiência. Tudo é relativo, depende. Tire seu filho da escola. Tire seu filho da escola. Porque essa escola, ela não vai ensinar nada de proveitoso ao seu filho. E quando chegar ao nível superior, que aí sim, quando ele entrar na universidade, se ele passar na universidade pública, que o professor está concursado e estabilizado, e para tirar ele vai ser difícil, aí, meu amigo, aí já foi. Aí você perdeu seu filho de verdade, e sua filha também. Aí você vai ver, você vai festejar a sua filha passar no vestibular de uma outrora, renomada universidade pública brasileira. A família toda vai ligar parabenizando. 6 meses depois, sua filha ou seu filho, sua filha volta com metade da cabeça raspada, 3 piercing pendurados no nariz. Entendeu? E querendo fazer do quarto dela um motel.
E você ainda vai achar que é bom, né? Quem sabe? É melhor ela transar aqui com o namorado do que transar na rua, no motel. Tá muito arriscada, a vida lá tá muito arriscada, né? Você tem que se proteger, é questão psicológica, você termina recuando, é tanta pressão, é tanta decepção, é tanta loucura, que você termina, porra, eu não aguento mais. Então vai, transa aí mesmo, né? Só não pode gritar, mas fecha essa porta aí, transa nessa zorra aí, né? Não é assim? Não é isso que tem acontecido? Hã? É nesse momento que você pode dizer: eu só tenho filho e filha na certidão de nascimento. Essa é a questão. Foi assim que o diabo entrou na sua casa. Foi assim que os demônios entraram na sua casa. Falando um pouco de satanismo, demônio nenhum entra na casa de ninguém se não for autorizado. Mas essa autorização não significa que você fez: ó, seu demônio, ô, seu Satanás, bem-vindo, entre por aqui, sente-se aqui por gentileza. Não. Dá autorização ao demônio para entrar na sua casa, eu estou falando aqui de satanismo, eu não estou falando de ideologia mais. Dá autorização ao demônio para entrar na sua casa pode acontecer das mais diversas formas. Por ação ou por omissão. E ele sabe aproveitar isso muito bem. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Sei que foi pesada, mas é uma tentativa minha de boa fé de contribuir para o seu crescimento e da sua família. Mais uma vez, o nosso lema fundamental: Viva Cristo Rei, e até a nossa próxima live.